Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos refletir hoje sobre um assunto bastante filosófico, tá legal? Que é a psicologia da evolução possível ao homem. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. Pessoal, nós estamos fazendo algumas mudanças no canal. Antes de eu entrar no assunto preparado para hoje, nós estamos fazendo algumas mudanças no canal. Fazia aí algum tempo que a gente não estava junto, né? Agora estamos retomando. E dentro dessas mudanças faz parte também uma abordagem um pouco mais informal dos assuntos que eu vou apresentar aqui, tá? Tanto que não necessariamente eu vou usar o teleprompter para ler os textos, mas eu vou bater o olho sempre no meu notebook. Então, quando eu estiver olhando aqui, você está sabendo que eu estou me balizando para poder trazer o melhor conhecimento para vocês. Então, eu acho que, de uma forma um pouco mais informal, fica também legal para a gente estudar, tá bom? Bom, eu disse que nós iremos falar sobre a psicologia da evolução possível ao homem. O que é isso? A psicologia é uma ciência, por incrível que pareça, é uma ciência antiga, né? Então, ela remonta à época das práticas espirituais, da filosofia, etc. Né? Nós não estudamos o homem como quem estuda astronomia, olhando para fora, né? Você estuda o homem olhando para dentro. Mas sob que perspectiva? Sob que ponto de vista? Nós estudamos o homem não segundo o que ele é nesse momento, exatamente, mas segundo o que ele pode vir a ser. Qual a melhor oportunidade, a melhor forma e as melhores alternativas para ele se tornar uma pessoa melhor. Então a gente vai poder refletir um pouquinho isso dentro dessa perspectiva, né, da psicologia do homem, segundo o que ele pode vir a ser no seu futuro. Tá? A gente fala em evolução do homem, né, geralmente a gente pensa numa evolução mecânica. Nós não aceitamos muito essa tese, não, de que a evolução se faz por si só, né? Existe aí um propósito por trás disso, uma força, um motor por trás de tudo isso, né? E para evoluir, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que são precisos dois elementos para a evolução do homem acontecer. Para o homem evoluir, ele precisa de esforço, e aí é o esforço pessoal, não é você, tua esposa, teu marido, teu filho que vai fazer para você, é só você para crescer, esse esforço. E precisa também de ajuda, de outras pessoas que já empreenderam esse caminho de autoconhecimento, esse caminho psicológico de autoconhecimento, e já empreenderam esse caminho de alguma maneira. Então o homem precisa de esforço e precisa de ajuda. E a gente deve acreditar, ter certeza de que sem esforço e sem ajuda, a evolução é absolutamente impossível. Não dá para evoluir somente pelo esforço, não dá para evoluir também só com ajuda. É impossível, você precisa ter uma cota de esforço. Então essas duas forças se completam intimamente. A evolução implica em transformar o homem num ser diferente. Mas afinal de contas, né, o que significa ser diferente? Por que nem todos os homens conseguem evoluir ou querem evoluir para se tornar alguém diferente? Né? Por que nem todas as pessoas são atingidas por essa evolução? A resposta é simples. Porque não querem ou não desejam. Porque para evoluir, através desse esforço, o homem precisa esforçar-se realmente, fortemente, desejar intensamente e durante muito tempo para que essa mudança aconteça. Ou seja, não é simplesmente um bate-papo de esquina ou uma leitura de um livro que vai promover uma mudança na pessoa. Precisa ter práticas para isso. Precisa ter método. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Quais são esses métodos que o homem pode aplicar, utilizar para se tornar uma pessoa diferente, se tornar um ser diferente, né? Não adianta um desejo passageiro. Então, às vezes a gente quer ser melhor, a gente quer melhorar de vida, a gente quer ter mais prosperidade, enfim, um aglomerado de coisas boas, positivas para nós. Se a gente não tiver uma vontade firme e ardente em torno disso por muito tempo,
não vai valer a pena nenhum esforço nesse sentido, porque esse esforço vai ser em vão. Evoluir para o homem significa adquirir qualidades e poderes, como dizem alguns estudiosos aí, né? Mas de onde vêm esses poderes? De onde vêm essas qualidades? Na verdade, o homem acredita que possui muitas qualidades que, na verdade, ele não possui, e aquelas que ele possui de fato, ele nem sabia que tem. Ele nem sabia que existe dentro dele. Por quê? Alguns autores dizem que o homem é como se fosse uma máquina. Essa metáfora da máquina é bastante interessante, né? Porque a máquina ela não tem movimentos independentes, né? Então ela depende de um motor para funcionar. A máquina posta em movimento por influências e choques exteriores. Então o homem é como se fosse uma máquina que fosse movida a influências externas, choques externos, influências exteriores, e aí ele, à medida que ele vai recebendo esses choques externos de fora para dentro, ele vai reagindo de uma tal maneira que isso constituiria aquilo que ele acredita que são as virtudes que ele tem, quando eventualmente pode não ser isso, né? Ele é um robô, ele é um autômato com uma certa provisão de lembrança, ele consegue lembrar algumas coisas ainda assim, né? Muitas coisas na vida do homem, elas acontecem simplesmente. Como chove, como venta, como neva, são verbos impessoais que definem a sua postura e que não têm conjugação. Você não tem como conjugar, né? Eu nevo, tu nevas, ele neva, né? Não faz sentido uma coisa dessa, né? Essa reflexão, que um homem é muito manipulado ou é uma marionete das coisas externas, isso coloca em xeque o livre-arbítrio, né? Que os colegas poderão dizer, mas a pessoa tem livre-arbítrio, ela pode agir do jeito que ela quiser. Esse jeito que ela quiser, geralmente, é um jeito muito massificado, introjetado por educação formal, por educação familiar, por acompanhamento de grupos sociais. Pode não ser necessariamente aquilo que ele é de fato por dentro, né? Então isso coloca em xeque a questão do livre-arbítrio. E o homem, segundo esses autores, segundo as pesquisas que a gente fez, esses autores que estudam a vida do homem sob a ótica do que ele pode vir a ser, o homem ele não pensa, não fala, nem se move como quer. Ele é uma marionete, ele vive agindo e reagindo, aquilo que eu falei, né? As coisas acontecem na vida dele, então ele age e reage, como se fosse uma máquina binária, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Funciona ou não funciona? Acontece ou não acontece? Né? Essa mecanicidade, ela pode ser, de alguma maneira, pode ser modificada, né? Mas se o homem não compreende, o primeiro passo para modificar isso é ele compreender que ele é uma máquina de fato. Só que ela é uma máquina muito especial, ele é uma máquina muito especial, uma máquina singular, diferente. O que tem de diferença nela é que essa máquina, o homem, não sabe que é uma máquina. Ele acha que ele é absolutamente livre, mas ele não sabe que é uma máquina. Mas se essa máquina for bem dirigida, se essa máquina puder saber que ela é uma máquina, se ela descobrir por métodos e técnicas especiais e meios que ajudem ela a refletir e ver que ela é uma pessoa orgânica, que possui qualidades que ela é capaz de recuperar, de resgatar e de acreditar que ela tem essas qualidades, aí ele deixa de ser máquina para ser algo diferente, como um ser humano realmente. Aí ele deixa de ser máquina. Por enquanto, ele é uma máquina mesmo. Eu imagino aqui, eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo, tem um desenho aí, esse círculo, com a palavra eu escrita em vários espaços aí do interior desse círculo, né? É como se cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, cada desejo do homem fosse um painel onde você aperta o botão de um eu, como se o homem fosse múltiplo, né? Então, naquele momento eu quero sentir raiva, aperta um botão da raiva. Eu quero sentir alegria, aperta o botão da alegria, o eu da alegria. Então, eu quero sentir desejo. Então aperta o botão do desejo, eu quero estudar, aperta o botão que faz você estudar. Então é como se o homem tivesse um grande painel dentro dele, onde você vai apertando esses botões do eu, correspondente a cada tipo de pensamento, sentimento, sensação, desejo, informação. É como se ele fosse múltiplo e não um só. Analise seu comportamento, por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando, né? A gente vai perceber, você, eu, que existem várias circunstâncias, situações, onde a gente abre mão da nossa própria sabedoria para viver esses eus. Quando o homem diz eu,
ele tem a impressão de que é uma unidade. Aí, momentos depois, ele adota um outro comportamento, ele aperta um outro eu. É o que eu acabei de explicar agora. Então, são vários eus que definem a nossa personalidade, mas nós esquecemos com facilidade os bons sentimentos que poderiam nos impulsionar ao progresso. Então, a gente aperta muitos eus egóicos de fatores exclusivamente do ego, esquecendo que existem outros fatores tão positivos e o painel de eus fica desatualizado. Então, para isso, para que o homem possa crescer nessa sabedoria, é preciso ter realmente um conhecimento abrangente de si. Às vezes as pessoas me procuram e dizem, mas eu tenho uma opinião sobre isso, opinião disso, opinião daquilo. Geralmente opinião sobre a vida dos outros, a pessoa age dessa maneira, daquela, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Quando ela parar de focalizar o outro e focalizar a si mesma, ela vai ver transformado o seu ambiente, a sua vida. Mas para isso precisa ter um conhecimento aprofundado sobre si mesmo. Conhecer a si primeiro, para depois, se for o caso, traçar alguma análise sobre o outro. Porque quem conhece a si mesmo, de verdade, não tem necessidade de ficar analisando a vida alheia. Então, a gente precisa tentar pensar nisso. Este assunto vai se desdobrar em outro vídeo de continuação desse que a gente vai fazer mais adiante. Por enquanto, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui para nós, para que o YouTube continue percebendo que nossos conteúdos são conteúdos de relevância, que façam diferença para todos vocês. E para mim também, tá bom? Muita paz no seu coração. Obrigado, até a próxima oportunidade.